Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 285 da biografia de São Pio X, escrita pelo padre Hahnemann. Estamos aqui no meio do capítulo intitulado O Coração de Seu Coração. No verão ensolarado de 1885, quando o sol escaldante ameaçava destruir quase toda a vida, Monsenhor Sarto, bispo de Mântua, partiu para visitar sua diocese. Ele apareceu em todos os lugares, com bondade e amor. Mesmo que a situação não estivesse em todos os lugares como ele esperava. Em muitos lugares, por exemplo, faltava a catequese das crianças, a missa dominical, a comunhão, ou mesmo o zelo dos párocos. Ele ouviu pacientemente as queixas de seus padres, muitos dos quais estavam à beira do desespero, por causa do triste estado de sua paróquia. Monsenhor Sarto admoestava, repreendia, elogiava, encorajava, mas fazia tudo isso com paternal bondade e angelical paciência. Seu coração afundou muitas vezes quando ele encontrou condições impossíveis em algum lugar. Rugas sinistras frequentemente apareciam ao redor de seus olhos perspicazes, mas ele sempre se conteve. Abafava a palavra rude que quase escapava de seus lábios, e, em vez disso, falava com seus entes queridos, com a voz compreensiva de seu coração amoroso. O bispo frequentemente aparecia em uma aldeia sem que o pároco percebesse. Aconteceu também que o bispo já estava sentado no confessionário quando o pároco entrou na igreja. Oh, meu querido irmão, o bispo tranquilizou o confuso pároco. Apenas relaxe. Se você permitir, continuarei a confissão. Essa boa gente não deve esperar tanto. Era impossível não entender seu aviso sobre o aumento da pontualidade, mas o amor emanava de suas palavras. Durante sua jornada, o bispo experimentou muito sofrimento e privação pelas aldeias e cidades. A tempestade e depois o verão escaldante causaram danos terríveis em todos os lugares. Foi com tristeza que o antigo aldeão de Riese viu os campos devastados, o gado sedento nos terrenos baldios, os jardins e vinhas devastados. Os camponeses em todos os lugares estavam insatisfeitos. Do seu ponto de vista, a preocupação do inverno que se aproximava fixava o olhar do bispo, que sempre parava no fim dos parcos campos para pedir sua participação nas preocupações e necessidades dos trabalhadores, que em seu desespero quase duvidavam da bondade de Deus. O Senhor dá e tira como bem entende. Não podemos fazer nada além de implorar por sua misericórdia. Monsenhor Sarto repetia várias vezes, em todos os lugares em que via camponeses
de aparência triste. Ele também visitou as famílias mais pobres das aldeias. Ele visitou os enfermos e incutiu neles novas forças, com suas palavras de conforto. Em Castelfranco, um pastor recebeu seu pargo desesperado. Ele informou que em poucos dias, mais de 300 de seus seguidores deixariam sua aldeia natal para emigrar para a América. O bispo tinha lágrimas nos olhos quando se dirigiu aos que procuram uma nova pátria em sua homilia. Palavras então do bispo, né? Não estou em posição de julgar se este país lhes deu pão e trabalho suficiente. Mas dói-me o coração que estejam partindo agora. Vocês estão deixando sua casa aqui, sua terra natal. Dói muito meu coração que vocês estejam deixando a sua igreja, onde foram batizados e adquiriram para vocês o pão da vida pela primeira vez, onde se casaram e onde ouviram a palavra de Deus de domingo a domingo. Como poderia defender-me ao pensar nisso, desta profunda dor, nas minhas palavras de sincera preocupação? O que quer que decidam, minhas orações e amor irão acompanhá-los, não importa o quão longe vão. Mas se ficarem nesta terra, experimentarão a inesgotável bondade e misericórdia de Deus, que Ele derrama sobre aqueles que são fiéis. Fecha aspas aqui para as palavras do bispo, né? Com o fim do inverno rigoroso, o ano novo saudou o país com muita fome. O palácio episcopal tornou-se o lar de mães com lágrimas nos olhos, que visitavam o bondoso bispo de Mantua todos os dias por causa de seus filhos famintos. E Monsenhor Sarto deu o que pôde, transformando em dinheiro tudo o que pôde penhorar. Um dia, pouco antes do jantar, Maria entrou exaltada no escritório do irmão. Há um ladrão na casa, ela gritou. Alguém roubou o assado do forno. Deve ter sido o gato, disse o bispo com indiferença. Carregando as pernas? Maria perguntou desconfiada. Ainda assim, é terrível que você cuide da casa assim. Sarto gritou, fingindo indignação. Ainda bem que eu vi o safado pegar o assado e fugir. Quem foi esse pervertido? Maria levantou a mão ameaçadoramente. Bem, como posso dizer? O bispo coçou o topo da cabeça. Alguém. Alguém? Maria bateu palmas de espanto. Claro que eu poderia ter pensado. Porque Rosina me contou uma coisa ou outra sobre seus saques em Salzano. Sim, infelizmente esqueci de lhe dizer que tenho notórias recaídas, riu o bispo. Mas não se preocupe, irmãzinha. Havia um homem aqui cuja esposa estava doente. Não tenho mais dinheiro. O que mais eu poderia ter feito? O que devo colocar na mesa agora? Maria lamentou. Qualquer coisa. Não importa o que aconteça, respondeu Monsenhor Sarto com indiferença. Com indiferença. Felizmente, estou temporariamente sem secretário. Falando nisso, Maria, Dom Santimo voltou à sua diocese hoje. Seu lugar está ocupado por Dom Giovanni Bressan, um dos meus alunos mais queridos de Treviso. A propósito, ele nasceu em Castelfranco. Eu entendo, mas não há nada para nós dois comermos, Maria interrompeu com raiva. Há um pouco de pão e queijo? Sim, mas isso é tudo. O suficiente para nós dois ou não?
Para mim, sim, Maria sentiu. Mas o senhor, com tanta preocupação, como vai ficar forte? Olhe ao redor das ruas de Mantua. O bispo apontou pela janela. Quem você vê em boa força? Não tenha medo. O bom Deus cuidará de nós. Quem diria que não havia nada para cozinhar no palácio de um bispo? Maria suspirou desesperadamente. Queria ter ficado em casa com minha mãe. Você não quer apenas ir para casa? Perguntou o bispo e acariciou a mão de Maria. Não, claro, respondeu a garota com determinação. Prefiro ficar para o senhor não se estragar todo. Para Monsenhor Sarto, o seminário ainda era a maior preocupação. Ele teve que mandar temporariamente os alunos para casa, pois o seminário não podia cobrir a alimentação necessária. As doações que chegaram acabaram sendo poucas, e em tempos de grande necessidade, dificilmente se poderia esperar mais. Um dia, uma mulher com roupas pobres parou no palácio e deu ao bispo um ovo para os seminaristas. Se tivéssemos mais 149 ovos, então talvez pudéssemos fazer o almoço para os seminaristas. O bispo riu dolorosamente. No entanto, ele aceitou a doação superficial da pobre mulher com tanta gratidão quanto os ducados do Marquês Banho ou do príncipe Gonzaga. Como de costume, a fome foi seguida por epidemias. A morte azul sussurrou sua foice horrível novamente. Felizmente, ela poupou a maior parte da diocese de Mantua, mas em Treviso ela exigiu vítimas muito mais impiedosamente. Monsenhor Sarto perguntava ansiosamente sobre seus queridos amigos e ex-alunos em suas cartas. Com o desaparecimento da fome e da peste, o seminário de Mantua abriu lentamente suas portas. Mais e mais doações chegaram para apoiar os seminaristas. A semeadura passada de Monsenhor Sarto finalmente trouxe os frutos desejados. Ele aparecia todos os dias na catedral para instruir os jovens em teologia moral e outros assuntos necessários. Dedicou atenção especial ao ensino da música sacra, que até então não havia sido ensinado no seminário. Ele selecionou os alunos com boa voz e forneceu-lhes um treinamento teórico completo. Compôs uma missa especial para eles, que era cantada na catedral em ocasiões solenes. Acima de tudo, entretanto, ele defendia o canto gregoriano como a verdadeira música da igreja. Monsenhor Sarto quis, aos poucos, garantir a boa administração do seminário e a criação do corpo docente necessário. Porém, o caminho até a meta foi longo e difícil, exigindo grandes sacrifícios. O coração de seu coração era o seminário, a escola dos futuros sacerdotes, e ele sempre o amou. As suas preocupações e os seus sentimentos mais íntimos partiam daqui e voltavam para cá. Então, esse capítulo, o coração do seu coração, que termina aqui, né? O título refere-se ao seminário, né, de Mantua. Daí a preocupação central, né, do bispo. E aqui, nesse capítulo, nós vamos comentar um pouco mais no final da leitura, mas vimos o bispo, né, passeando
pela sua diocese naquelas situações mais difíceis, né? Vamos aqui adentrar no capítulo seguinte, chamado Zelo Pastoral. Os últimos raios do sol lânguido varreram as encostas cobertas de neve dos Apeninos. As rodas rápidas do trem retumbavam em uníssono nos trilhos congelados. O bispo Sarto limpava a janela embaçada de seu cubículo. Seu olhar vagava cansado entre as árvores cobertas de neve das encostas das montanhas. Com que rapidez escurece! O novo secretário do pároco, Giovanni Bressan, quebrou o longo silêncio. Sim, está escuro e frio. Monsenhor Sarto suspirou. A luz se foi, o fogo perdeu a força. O mundo também se tornou pobre na fé e no amor. Como se sente depois dos dias luminosos passados em Roma? Perguntou o secretário espantado. Não mostramos nós, crentes, respeito e amor filial, celebrando junto com a grande multidão, no jubileu de ouro da consagração do Papa? O ano de 1888 começou sem dúvida, iluminado. Tem razão, Giovanni, respondeu o bispo. Também vi o exército interminável de peregrinos e ouvi seu júbilo na igreja de São Pedro. Mas atrás deles eu senti os milhões que se afastaram de sua salvação e escolheram o ódio em vez do amor. Durante os 10 anos de papado de Leão XIII, ele alcançou resultados enormes, disse Dom Bressan em sua memória. A guerra cultural terminou na Suíça e na Alemanha. O Papa usava a mitra que lhe fora enviada pelo imperador Guilherme I, com seus votos de amizade. E a Bélgica, mais uma vez, entrou em relações amistosas com a Santa Sé. Em nosso próprio país, porém, muitas coisas aconteceram de maneira diferente. O bispo interrompeu seu secretário. Fecharam-se as faculdades teológicas. Declarou-se facultativo o ensino religioso nas escolas públicas e, de fato, foi bastante excluído. Introduziu-se o casamento civil e facilitou-se o divórcio. Leão XIII ainda é prisioneiro no Vaticano. Liberais e maçons governam o país. O rei Humberto nem sequer reconheceu o jubileu do Papa. As massas miseráveis gemem sob os chicotes dos capitalistas. O ódio, o egoísmo e a ganância apagam a luz da fé e sufocam a chama do amor. E os servos de Deus permanecem sem conselho ou ajuda. Dom Bressan deu a seu sumo sacerdote um olhar de admiração. Ele já conhecia bem a melancolia que às vezes se apoderava de seu bispo, porque havia visto tantas decepções e desamparo nos seminaristas. Ele o acompanhou em sua longa jornada pastoral por quase um ano, experimentando seu zelo ardente por sua diocese e sua bondade paterna, que nunca retirou nem mesmo de seus filhos mais negligenciados. Ele viu como encorajava os desanimados e os de pouca fé, derramando todo o fogo de seu coração em suas almas. Mas também viu como às vezes se prostrava diante do tabernáculo para pedir força e conforto a Deus Todo-Poderoso em seus momentos difíceis. Ele conhecia as horas que passava no Monte das Oliveiras, quando seu bispo era dominado por um grande desânimo, quando se sentia fraco e desamparável e desamparado no imensurável mar de problemas. No entanto,
Agora o humor sombrio do bispo parecia incompreensível para ele. Ele devia estar feliz. Ele devia acalmar seu coração com os alegres hosanas da cidade eterna. Nesse ínterim, os últimos raios de sol se apagaram e uma escuridão profunda caiu sobre a paisagem. Dom Bressan tirou uma vela de sua bolsa e acendeu. À luz escassa da vela, ficou chocado ao ver o rosto pálido e escovado de Monsenhor Sarto. Sente-se bem, Excelência? Dom Bressan perguntou, com uma voz preocupada. Posso lhe dar outro cobertor? Não, Giovanni, obrigado. O bispo rejeitou a oferta. Não estou falando por causa do frio, mas porque estava pensando em Mantua. Pelos tantos pobres que parecem na sua miséria e pela impotência dos meus sacerdotes que nada fazem. Acho que nem sempre isso depende de boas intenções, confirmou o secretário. Muitas pessoas certamente estão cansadas e confusas nesta situação difícil. A decepção é o que paralisa o zelo de muitas maneiras. Eu quero ajudá-los, disse o bispo com firmeza. Vou convocar toda a diocese e ouvir as queixas dos meus padres. Juntos descobriremos as causas e determinaremos o caminho a ser seguido, que leva aos resultados e à salvação. Monsenhor Sarto caiu novamente em profundo silêncio. Ele olhou sonhador para a noite, onde as estrelas brilhavam com um brilho prateado. Vou convocar um sínodo diocesano, falou o bispo, depois de um longo silêncio, cuja voz agora soava os, cuja voz agora soava os tons de esperança. Há décadas que não há sínodo em Mantua, embora os novos tempos exijam novos caminhos. Compilaremos as principais áreas problemáticas e as emitiremos aos distritos episcopais para que possam considerá-las cuidadosamente. A mudança só acontece quando todos querem o melhor, explicou Monsenhor Sarto com entusiasmo, enquanto a luz de repente se apagava de seus olhos e ele continuava em um tom incompreensível e preocupado. Mas de que adiantam métodos e caminhos traçados se as pessoas não têm vontade e força para segui-los? Em vão, preciso, sobretudo, de sacerdotes, pacientes. O Curadars, por exemplo, não podia gabar-se de seus resultados acadêmicos e, no entanto, conseguiu mudar a sua aldeia. Os arredores de sua paróquia tornaram-se numa aldeia de santos. Se ao menos o seminário de Treviso fosse em Mantua, quanto eu poderia trabalhar lá? O bom Deus. Ai,
Voltou aí? Destravou agora, pessoal? Só para. Sim, professor. Tá, Estou vendo e ouvindo o senhor agora. ótimo. Então vamos ver se a gente continua aqui. A última frase que eu ouvi foi: o bom Deus o ajudará, excelência. Tá, vou partir daqui. Então, isso é o secretário dele falando para ele no trem, né? O bom Deus o ajudará, excelência. O secretário respondeu imediatamente. Já era tarde da noite quando chegaram a Mântua. Mas Monsenhor Sarto não conseguia encontrar descanso, nem mesmo dentro das paredes de sua casa. Ele ficou sentado à escrivaninha até de manhã, anotando vários planos e esboços, e só largava a caneta quando precisava se preparar para a missa matinal. À noite, ele ofereceu todos os seus cuidados e problemas, todos os seus planos e esperanças, à bondade misericordiosa de Deus, quando começava a rezar o Suship no íntimo de sua alma. Não foi uma noite muito tranquila, irmão. Não foi uma noite muito tranquila, irmão, afirmou Maria a Sarto, ao servir o café da manhã. Arrependi-me de passar o tempo dormindo, respondeu o bispo com uma risada cansada. Mas não se preocupe comigo, irmãzinha. O ar frio da noite só clareia a mente. Sim, mas nunca dorme mais do que 4 horas, Maria reclamou. O senhor não aguentará isso por muito tempo. Sim, estou assim há 30 anos. Monsenhor Sarto vangloriou-se com um sorriso. Parece que dorme melhor e mais profundamente do que os outros. Como você, Maria, que está na cama pensando no que vai cozinhar no dia seguinte. Oh, problemas de cozinha. Mas eu a invejo por isso, Maria. Se eu pudesse ser capelão em Tombolo, mais uma vez. 2 pesos, 2 medidas, Maria advertiu o bispo. Constantemente prega paciência para os outros, mas dificilmente tem paciência consigo mesmo. Porque creio que Deus tem muita paciência comigo, respondeu o bispo com tom firme. Após o café da manhã, Monsenhor Sarto ditou ao seu secretário uma carta na qual informa a seus paroquianos que as circunstâncias da convocação, sobre as circunstâncias da convocação do Sínodo Diocesano. Em seu apelo, ele pediu especificamente a ajuda dos paroquianos para prestar contas de tudo, apoiando assim seu bispo e assegurando o resultado bem-sucedido do sínodo. Entre outras coisas, ele escreveu, abre aspas, apesar das minhas visitas pastorais, que acabei de terminar, estou longe de poder dizer que conheço as necessidades e carências das paróquias. É por isso que recorro a vocês agora, meus queridos irmãos sacerdotes, para me ajudarem e me dizerem o que vale a pena saber para que possamos encontrar o remédio certo para cada problema. Como vocês têm tanta experiência em seu próprio ambiente, certamente serão capazes de apontar o remédio certo que prometa bons resultados. Mas cuidado em recomendar medidas que nunca poderão ser implementadas. Fecha aspas. Monsenhor Sarto, o bispo, queria antes servir a seus paroquianos, queria antes servir a seus paroquianos
antes de comandar com autoridade de seu ofício. Aqui devia ser, ao invés de comandar com a autoridade de seu ofício. Na manhã de 10 de setembro, tocaram os sinos da cidade de Mantua, quando 200 padres marcharam do Palácio Episcopal à Catedral, onde o bispo anunciou o início do sínodo diocesano durante a missa solene. O Santo Padre enviou sua bênção aos presentes em um telegrama que Monsenhor Sarto leu do púlpito com a voz trêmula. As deliberações duraram 3 dias. Monsenhor Sarto resumiu os relatórios que chegaram das circunscrições episcopais, apontou as deficiências e comunicou aos seus sacerdotes o remédio destinado a eliminá-las. Ouvia pacientemente as opiniões dos padres mais jovens, assim como a dos párocos ou dos professores. Nada passou despercebido. Colocou em pauta a questão da juventude, a influência da boa e da má imprensa, as necessidades dos trabalhadores da indústria, a situação difícil das pobres garotas nas fábricas, dos doentes e dos desempregados, o número de jovens negligentes que se contentavam com o casamento civil, a assustadora multiplicação de divórcios, o ensino religioso nas escolas e a falta de santificação aos domingos. O Sínodo procurou as melhores soluções para os problemas em todas as áreas. Ele emitiu um decreto para a administração digna do Santíssimo Sacramento, bem como a observância religiosa dos requisitos elementares de culto, canto religioso e doutrina. Por sugestão de Monsenhor Sarto, criaram uma associação eclesial com o nome de Santo Anselmo, cujas principais tarefas incluíam cuidar do bem-estar do seminário. Nem os pobres foram negligenciados. Com todo o seu coração, ele apelou que seus confrades não fizessem distinção entre os pobres e ricos nos deveres pastorais e que concedessem um sepultamento digno até aos mendigos. Acho que fizemos um bom trabalho, Monsenhor Sarto disse ao seu secretário após o Te Deum que se encerrou o sínodo. Tenho certeza de que as decisões do sínodo terão impacto também em outras dioceses. Dom Bressan declarou com entusiasmo: Permita-me, Excelência, ser o primeiro a expressar minha sincera gratidão e respeito. Soli Deo honor et gloria. Soli Deo honor et gloria. O bispo interrompeu seu secretário. A honra e a glória por termos conseguido alcançar nosso objetivo pertencem somente a Deus. A previsão de Dom Bressan logo foi confirmada. Ele estudou com grande interesse as decisões do Sínodo Diocesano de Mantua em todos os lugares. Até o próprio Papa Leão XIII prestou atenção especial ao evento. Pode-se constatar que Monsenhor Sarto trabalhou como pároco por muitos anos, declarou o Papa a um de seus cardeais ao estudar as decisões do Sínodo. Eu o considero o mais talentoso e o melhor bispo de toda a Itália. Então, com essa declaração de Leão XIII sobre o bispo Dom Sarto, vamos terminar aqui a leitura de hoje e comentar aqui um pouco do capítulo anterior, né, em que a gente acompanhou Dom Sarto naquelas épocas, né, de primeiro grande calor, né, depois as tempestades que arrasaram as colheitas, depois o frio, a epidemia, etc, etc, né? Em Mantua, né? Acompanhamos também a visita que ele fez à diocese e que terminou com sínodo, né?
com o sínodo diocesano, né? E aqui a gente acompanha, né, um pouco, um resumo do que estava acontecendo, como vislumbre, né, um resumo do que estava acontecendo na Itália, no papado de Leão XIII, né, em outros lugares do mundo, e principalmente na fala do secretário, né, que estava aparentemente vendo as coisas boas que estavam acontecendo no papado de Leão XIII. Em contrapartida, o Monsenhor Sarto, bispo, com suas responsabilidades, né, episcopais, estava preocupado com outras coisas, né? Mas aqui dá para saber um pouco, enfim, a situação do mundo, né, do papado, né, do Leão XIII. Em relação ao Leão XIII, né, o que fizeram com ele afirma que Leão XIII ainda estava prisioneiro do Vaticano, né? E ele também será um papa prisioneiro do Vaticano, né? Porque essa questão só se resolveu depois com Pio XI, né? Com o Tratado de Latrão, mas enfim, esse é outro assunto. Mas os papas ficaram, depois da destruição dos estados papais, né? Ficaram prisioneiros mesmo no Vaticano, né? Por aquele ataque maçônico e carbonário, né? Ao Vaticano. E, e aqui, uma coisa muito interessante foram os problemas levantados pelo sínodo diocesano, né? Que são descritos aqui, né? Ele fala que colocou em pauta a questão da juventude, da influência da boa e da má imprensa, as necessidades dos trabalhadores da indústria, a situação difícil das pobres garotas nas fábricas, dos doentes e dos desempregados, o número de jovens negligentes que se contentam com o casamento civil, né? Que era uma coisa nova, né? A assustadora multiplicação de divórcios, o ensino religioso nas escolas e a falta de santificação aos domingos. Falta de santificação aos domingos foi exatamente um tema dos principais do aparecimento da Nossa Senhora de La Salette, né? Que pouco mais de 30 anos antes disso aqui, apareceu na França reclamando exatamente disso com os franceses, né? Com expressões duríssimas, né? A Nossa Senhora de La Salette usou expressões duríssimas em relação ao clero, com relação à santificação dos domingos, né? Então a gente vê que os problemas da cristandade nesse momento da história, né? Trabalhadores da indústria, garotas nas fábricas. Isso tudo foi uma preocupação de Leão XIII quando ele publicou a Rerum Novarum. Aqui eu não sei exatamente quando saiu a Rerum Novarum. A Rerum Novarum deve ter saído em 1891. Aqui nós estamos mais ou menos na época da Rerum Novarum, né? Um pouco antes da época da Rerum Novarum, talvez. Tá certo? É, então, essa preocupação com, com a indústria, a situação dos trabalhadores, aqui fala das garotas, né? Era uma preocupação realmente generalizada, né? Divórcio, casamento civil, né? O, o, o pessoal se contentava com o casamento civil e não casava na igreja, enfim. Dá para ver um vislumbre da situação da igreja nessa época, né? Tá certo? Então, agora eu gostaria de ouvir, se houver, os comentários e observações de vocês.
Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, bom Poxa, dia. Bom, esses itens dessa pauta aí, essas pautas, né, do sínodo são muito atuais, né? São os mesmos problemas, às vezes uma roupinha diferente, né, uma roupagem diferente e, né, é o jugo do naturalismo liberal. Ele muda, às vezes aperta um pouquinho, a roupa aperta um pouquinho aqui, solta um pouquinho ali, mas essencialmente a mesma coisa. E as consequências disso tudo aí, né, para a Europa, como inclusive punição de Deus por isso, né? E a gente fica vendo também no nosso país, a gente só se pergunta quando virá, se é que já não estamos sendo castigados mesmo, né? Por sistemas políticos cruéis, sistemas econômicos massacrantes, né? O próprio Papa percebeu, né, como que o Monsenhor Sarto ele conseguiu ter uma visão muito boa das coisas, porque a gente tem acompanhado desde o início do livro, né? São os problemas de uma aldeia com uma lupa. Eles aumentam, ficam mais fáceis ser vistos, e quando é visto, é tudo visto no âmbito mais global, assim, tamanho da diocese, ou até, né, escala mundial. E esses problemas mesmo são problemas que acontecem nas famílias. Com a lupa eles aumentam, se tornam o problema da sociedade, né? A sociedade replica a crise que acontece nas famílias, seja ela econômica, social, moral, espiritual e etc. Né? É impressionante isso. E, bom, ele está tentando tomar algumas medidas, né? E impressionante aí, divórcio galopante, essas coisas assim, já, né, no final do século XIX, aqui ainda demorou, né, um pouco a acontecer, embora outras coisas horrorosas também tivessem acontecido aqui antes. Às vezes as pessoas simplesmente largavam mulher, filha, vivia com outra, sei lá, a gente ouvia uns causos assim, né, tinha até padre com família, filho, mulher, uma coisa assim horrorosa. Aqui sim, aqui. Né? Só não tinha o divórcio oficializado, vamos dizer o seguinte, ou né, o estado de concubinato, assim. Mas o senhor diz alguma coisa aí? Não, é só ler o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, para ver os casos dos padres lá com as grandes famílias, né? Uhum. Eu escutei. Diga. Inclusive os sobrenomes, né? Das famílias vinham todos dos padres, né? Dos padres pais das famílias, né? Olha só, hein? É muito interessante esse estudo. É impressionante isso. Eu escutei esses casos assim dos meus avós, dos meus pais, assim. Né? Meus pais não conheciam tanto, mas meus avós sim. Né? Então eles contavam alguns casos desse tipo. E então assim, era uma coisa horrorosa, né? E bom, e aí ele falou também um trecho ali da vontade, né, da boa vontade. E a gente via também assim a pobreza do povo comum não podia contribuir tanto, né, para o seminário. Alguns mais ricos podiam contribuir, alguns contribuíam, mas acho que parece que a grande maioria estava com o bolso fechado, né, também. E tem uma equação, né, que o pessoal coloca, né, a vontade, né, ou seja, você tem recursos humanos, a soma de recursos humanos e materiais multiplicado pelo fator vontade de fazer algo. No caso, essa equação foi de um estudo no militar na capacidade de defesa, né? Você não adianta ter só recursos humanos capacitados, tem que ver também o grau de capacitação dessas pessoas, de capacidade de prontidão delas, que também é um fator ali coeficiente para multiplicar isso. A qualidade, a quantidade dos recursos materiais também multiplicado, né, por esse coeficiente de qualidade e quantidade. Mas o principal, eu dizia, é o fator vontade decisiva, né, de fazer algo. É o fator de multiplicação. Se não tiver vontade ali, eu acho que o Monsenhor Sartre está querendo exatamente isso, né? Não só determinar isso, mas também instigar a boa vontade de todos ali, seja o pessoal do clero, seja os leigos ali, para poder fazer alguma coisa, né? Para poder, pelo menos, melhorar a situação, né? Ou remediar. É impressionante esse sofrimento dele, né? Porque ele via isso que você está falando, só depende da vontade.
É, Só que enfim, só Deus movimenta sim, pela graça a vontade, né? E sim. ele estava desesperado. Eu imagino o desespero dele, né? Vendo essa situação na diocese. E ele estava preocupado só com a diocese, mas ele sabia o que, que o mundo estava passando, né? Então, assim, ele sabia o rumo que as coisas estavam tomando, né? Uhum. E ele estava, enfim, tentando fazer o máximo, né? Ele tinha ciência do estrago que era, das causas, Né? dos meios e das consequências, né, dos estragos. É. Né, e estava tentando fazer alguma coisa. Uma Quando ele coisa. dá o exemplo do Curadares, ele está querendo dizer exatamente isso que você acabou de dizer. Quer dizer, Uhum, um pároco que era ignorante, ele não falou ignorante, mas ele falou da formação acadêmica, né? uhum. Que não tinha nada para dar certo e santificou uma cidade, uma aldeia, né? E sem contar aquelas outras pessoas que vinham de longe, inclusive até mesmo de Paris, para poder, É. né, se consultarem com ele, voltavam pessoas Então, já assim, mudadas. ele estava querendo exatamente dizer isso que você acabou de dizer. É questão da Uhum, vontade, para santificação do clero. Por isso que ele uhum. preocupava tanto com o seminário, né? Sim, exatamente. E uma coisa que você me lembrou também do seminário, ele foi colocado ali que não se ensinava música sacra nos seminários, né? Isso. Impressionante. E ele compôs uma missa, que bonito, né? Muito E, bonito. Isso eu e também às não vezes, sabia, não. eu não sabia. E a gente nem sabia dessa habilidade, essa boa formação que ele teve, né? Que coisa É. fantástica. E a gente fica se perguntando o que mais não se ensinam nesses, nesses seminários de hoje em dia, né? Ah, não. Aí é. Aí é. É impressionante. Se a gente pensar hoje em dia, a gente enlouquece, né? É. Porque Sim, diga. você imagina a música sacra, vocês vão ter alguma coisa. Ah, é só aquelas musiquinhas blim blim blom de violão de missa moderna, né, professor? Aquilo é música sacra Mas pra eles. aquilo é Chico Buarque Adaptado, só. né? É um tal de. Como Caetano é que chama? Veloso e Beto Gil. Eles gostam de um tal de Zé Vicente. Tele puro. Meu Já- Deus do céu. Esse eu nunca ouvi falar, graças a Deus. Meu Deus do céu. Tem Não, tanto a eu já. agradecer a Deus. É. Não, eu fuçando, assim, às vezes quando não tinha ainda internet, essas coisas assim, eu ia fuçar na Paulus, eu gostava muito da Paulus, que eu ficava ali perto onde eu ficava, Aham. a parte de CDs, assim, aí todo lado, Zé Vicente, com as caras de revoltado social, assim, aí eu dava uma Sim. olhadinha, assim, atrás, pelos títulos das músicas, É. aí eu pegava, assim, às vezes tirava o encarte, lia, assim, a letra, assim, nossa, é isso aqui que cantam, ah, não, pelo amor de Deus. Eu estava É. procurando, na verdade, exatamente isso, música sacra. Eu encontrei CDs muito bons de canto gregoriano, polifonia, obras barrocas, que eu gosto demais, né? Coisas muito boas, assim. Mas essas aí eu lembro, assim, das coisas descartáveis. Aquelas musiquinhas de animador, como é que eles chamam? Animador paroquial. Né? Aquelas É. freirinhas meio com cara muito moderninhas, né? Ai, Deus. Ai, Deus. Professor, eu tive que aguentar isso um tempo, ouvir isso É. dentro de igreja um bocado de tempinho, viu? Cansei, tava assim, ai meu Deus, Imagino. né? Teve uma Imagino. vez que eu tava, professor, rezando, assim, meu Deus, me conduz para pra um lugarzinho melhor, porque eu não tô aguentando isso aqui. A gente pulava, né, ficava pulando de igreja, paróquia, mudava padre, mudava, as coisas pioravam, né? E você ficava pulando, 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 pulando. Um dia, professor, eu estava lá rezando, tô vendo a cena de Jesus coroado de espinhos, tomando uma bufetada na cara. Assim, isso é o que fazem com ele aqui, nesse tipo de missa. Eu tomei um susto assim, meu Deus, eu tenho que subir daqui. Exatamente. Isso Não mesmo. é? Isso mesmo. Bom, mas era isso, professor, obrigado. É, isso mesmo. E é curioso a gente ver que os problemas dessa época só aumentaram, né? Isso se agravaram 150 anos depois, mais ou menos, né? Nós estamos há 140 anos dessa época aqui que nós estamos descrevendo, né? É realmente uma... E a diferença hoje é que não temos mais, né? Vamos dizer assim, né?
não temos mais tantos bispos preocupados como Monsenhor Sarto, né? Se é que a gente tem algum, né? Preocupado com a situação, né? Isso aqui é duro. Mais alguma observação, algum comentário, gente? O professor, Sim, a minha observação, ela é assim, o senhor citou de novo esse trecho que o Monsenhor Sarto dá como exemplo o Curadares, né? isso. E aí ele fala, e no entanto conseguiu mudar sua aldeia. Quando ele convoca o sínodo, ele está indo atrás de mudanças, né? Aham. Lá atrás, um pouquinho, 3 páginas atrás, enquanto ele está visitando as aldeias, né? É assim, eu estou impressionado porque não teve um local que ele tenha ido cumprir sua missão, que ele não tenha encontrado pobreza. Assim, o tempo que ele viveu, que foi um tempo revolucionário, foi um tempo de miséria, né, professor? Aham. Impressionante. Mas aqui voltando, né? Então ele fala dessas mudanças e tal, mas aqui atrás na viagem ele fala: o Senhor dá e tira como bem entende. Não podemos fazer nada além de implorar por sua misericórdia. E Monsenhor Sartre repetia várias vezes em todos os lugares. Então, é só uma nota do equilíbrio do fazer e do não fazer, do lutar e do se resignar. Existem o momento apropriado para cada uma dessas coisas, não é? Você tem que É, lutar como se não tivesse outra coisa, né? é, A misericórdia de Deus. E depois parar de lutar e pedir, né? é. Então, é uma coisa interessante que a gente está falando de um Papa que é muito forte, um Papa, né, um pároco muito É, forte. é. Então, é interessante ver isso, né, esse equilíbrio de que há o que ser feito em alguma instância e, em outro, em determinado momento, chamar o cristão à resignação é uma sabedoria, não é? É, é. Existe um sofrimento que tem que ser Inevitável. aceito. É inevitável, que nós temos que aceitar, né? É. Agora, professor, sobre a questão, o Márcio falou aí desse embarangamento, que eu falo isso embarangamento, né? De música, Sei. eu fico muito impressionada com como que as pessoas aceitam isso, porque, veja, existe uma cultura popular que ela nasce do povo e assim, ela brota com uma certa naturalidade. Vamos falar, por exemplo, catira, né? Catira é uma dança lá do interior, acho que até mais de Goiás do que aqui ou São Paulo, vamos dizer assim. É um tipo de coisa genuinamente nascido ali do povo. Uhum. Você, você vê aquilo e você vê o que é genuíno e você não fala assim, isso é barango. Você pode Sei. falar assim, eu gosto ou eu não gosto, eu não me aprecio esse tipo de coisa. Agora, essas musiquinhas que, 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 que inventaram dentro da igreja, mesmo as que não são da TL, essa coisa patética de violãozinho. Ô, gente, pelo amor de Deus, professor, É. que coisa horrível, horrível. E é incrível como que isso acaba sendo incorporado como se fosse nascido do povo. E nós sabemos que não é. Claro Isso é que uma não. imposição de mudança, de Concílio É. Vaticano II, né? E uma falsa alegria. É o que eu falo, eu sempre odiei esses. Eu era jovem, eu tinha pavor de grupo de jovem da Igreja Católica. Isso era coisa, uma invencionice sem a menor razão de ser. Quem introduziu isso com muita força no Brasil e defendeu, e depois do Concílio Vaticano II, foi Dom Helder Câmara.
Ah, pois é. Dom Helder Câmara foi um dos principais motores para essa música entrar no culto religioso. Eu não Veio, sabia. foi ele. Foi ele. E Além de outras coisas que ele fez, né? Ele foi uma figura de proa no Concílio Vaticano II. Mas isso no Brasil foi, quer dizer, ele foi o iniciador, né? Depois a coisa caiu na esbórnia mesmo. eu falo assim, é uma coisa fake. É como se o povo humilde, ele vai assimilando uma coisa que nós olhamos e falamos assim, isso não faz parte deles, É, né? é uma coisa Assim, postiça, né? postiça, como É, toda cópia mal feita é postiça, né? é, é, É postiça, isso mesmo. é, E a gente acaba tendo que suportar isso para todo lado, né? é, Todo é. lado, essa baranguice, essa feiura. Outro dia eu fiquei muito surpresa, sabe, professor? Vieram para mim uns vídeos e tal. Esse meio pentecostalista, ele é totalmente fake, totalmente. Eu falo católico, né? Essa Sei? turma católica que fala em línguas. O Gente, SCC. é fake, É, ou essa música sertaneja que toca aí, as pessoas ouvem isso e falam, ai, que maravilha, pelo amor de Deus. não. Isso é terrível. É, Terrível. mas é isso, professor. A revolta aqui com essa coisa. Imagina, eu tô vendo até a sua veiazinha assim no pescoço. Isso. É porque o Márcio, quando o Márcio fala aí, foi de igreja em igreja, santo Deus, viu? É, Andar de igreja em igreja, isso é uma coisa muito triste, a gente passa por isso muito, muito, né? é, Atualmente. passa assim. Quer É dizer, uma não questão. mais, né? Nós, assim, nós conseguimos encontrar um lugarzinho para ficar. Mas quem não passou por isso, né? Vai É, aqui, ali, é. A gente ainda consegue lembrar aquele som daquelas musiquinhas no ouvido da gente, né? é, Com tranquilidade. É, muito triste. Só um minutinho aqui, gente, só um segundinho. Desculpe aí a interrupção, tive que atender a campainha aqui. Mas, assim, o ouvido da gente foi ferido, né? Mortalmente por essas musiquinhas. Quem ouviu uma vez nunca mais vai esquecer, né? É, dessa, dessa loucura, né? É, eu, assim, eu tinha tanto horror a isso porque, quer dizer, eu não tenho um bom ouvido musical, nem gosto de música, nem nada, não tenho gosto musical nenhum. Mas essa música me feria tanto o ouvido, tão profundamente, que realmente eu ficava maluco. Toda missa que eu ia era um sofrimento muito grande, né? Porque a feiura é coisa demoníaca, né? A feiura é uma coisa do demo, né? Então, a gente vê isso num pretenso culto católico, né? Muito, muito horrível. Mas o Papa São Pio X, inclusive, tem uma encíclica, né? Sobre música sacra, né? Que eu agora não lembro agora o título da encíclica dele. É um documento, eu não sei se é encíclica ou bula não, não, ou... é um documento, assim, vamos colocar, não sei se no papado tem isso, na área jurídica tem um documento de uma hierarquia, assim, mais baixa. E, na verdade, ele combateu também, o senhor veja bem, porque na Itália eles tinham costume de compor operetas para a missa.
Uhum. Então, você imagina o nível de decadência que é aqui nessa terra, né? Para os de cá, eu acho que até em América do Sul deve ser assim. É coisa mesmo desse padre aí da TL, né? O do Anel de Tucum, aí já até esqueci o nome dele. O senhor falou aí. Dom Mas Helder, calma. Dom Helder, é bem desse Dom Helder. É o mesmo do Pacto das Catacumbas, né? Ele também foi um dos que conceberam aquele Pacto das Catacumbas lá depois do Essa concílio. gente consegue embarangar o mundo, né? Porque tudo deles é fake, o discurso deles é fake. Então, tudo que eles tentam amarrar, eles inventam, é aquela coisa, é uma sofisticação demoníaca na ideia. As ideias são muito inacessíveis, porque são muito sofisticadas, inacessíveis. E eles tentam fazer o povo assimilar isso, e é um embarangamento muito grande. Agora, o São Pio X, voltando aqui, né? Aí eu volto na minha revolta aí. O São Pio X, ele combatia até isso, essas composições mais voltadas para peça musical, como se fosse uma peça musical sinfônica, pequenas operetas. E ele falava, tem que voltar para o canto gregoriano. E é uma coisa muito certa, porque o que a gente observa hoje? As igrejas viraram local para execução de música clássica. Um absurdo, absurdo. Eu acho assim que o canto gregoriano é o canto da igreja. E quando eu ouço, por exemplo, o canto polifônico, que é belíssimo, eu sinto claramente a voz da Renascença no polifônico. E o gregoriano, a voz da Idade Média. Então, o polifônico, a gente já está na Renascença. Aquela coisa, aqueles... o polifônico, ele te inspira... não te eleva a alma, ele te inspira sentimentos de grandiosidade, de não sei o quê, blá. É o espírito renascentista, né? É belo ainda, né? Mas já é um caminho, né? Não digo que... O senhor falou o caminho, eu lembrei do Huysman. Ele fala isso, o polifônico, ele injetou o gênio humano na música divina. Pois É o gênio humano, né? Ali já é a Renascença, já é o humanismo, já é a centralidade do homem. Mas, enfim, o polifônico, quer dizer, é um degrau na descida. Agora, nós já estamos no fundo da escada, mas há muito. É muito fundo, né? Mas a gente pode ver, né? Agora, música clássica, é claro que música clássica não pode existir enfim, em igreja, óbvio que não, né? Enfim, agora, talvez o próximo passo agora é funk, né? Mas eu e Renato, há alguns anos, muitos anos atrás, a gente de vez em quando ia para Mariana para assistir uma execução daquele cravo, né, que tem na Catedral de Mariana. Então é isso que a igreja se permite, esse tipo de coisa. Execução musical fora do rito, né? É Isso. É uma espécie de desacralização do templo, né? É sim. Isso mesmo. Professor. Sim, Ana Paula. Tem algo aqui que me chamou a atenção. Eu vou estar mudando de assunto, mas é assim. O final do capítulo anterior, quando ele fala a respeito da emigração para a América, e que ele fez aquela carta, né?
Aham. uma homilia, na verdade. Ele fez uma homilia dizendo que ele não estava em posição de julgar se o país deu pão suficiente e tal. Eu não pude deixar de pensar que há 4 anos atrás, quando a gente passou por aquela situação terrível, né? Bizarra. Bizarra. Quantas pessoas, e aí eu me incluo entre essas, pensaram em fugir, né? É aquela coisa do bem protestante de fugir para o monte, né? E se isolar, né? E quantas fizeram, né? Sim. Mas eu nunca tinha ouvido falar tanto disso quanto naquela época eu ouvi. Talvez porque eu estivesse atenta a isso, porque esse foi, de certa maneira, um desejo meu também. Mas é algo que a gente tem que pensar assim. No meu caso, eu fiquei pensando, gente, como que eu vou, em primeiro lugar, deixar os meus pais idosos para trás, sem assistência, né? Porque eles, bem ou mal, eles contam muito com a minha ajuda. Claro. E uma outra coisa é o seguinte, como que... E a gente, assim, me chama muito a atenção, que eu já comentei disso aqui, eu e o Márcio gostamos de assistir esses vídeos que falam sobre cidades do interior do país, Eu também adoro. fazendas antigas. A gente gosta dessas coisas. Assim. E aí teve um vídeo assim que o rapaz, o apresentador, é muito simpático, inclusive um baiano, e ele falando de uma cidade que tinha pouquíssimos habitantes. E aí eu fiquei chocada de ver como que a mão do Estado ela chega com muita força mesmo nesses lugares tão pequenos e afastados. Então, assim, primeiro é uma ilusão mesmo da nossa cabeça achar que nós estaremos seguros num lugar menor. E lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo, então o perigo é muito grande. É um perigo, porque hoje em dia, aliás, hoje em dia, eu não sei nem dizer se é coisa de hoje em dia, porque tudo que a gente lê aqui, que a gente acha que está passando hoje, a gente lê essas biografias e vê que já acontecia lá atrás, né? Mas, assim, isso ficou muito marcado na época da pandemia mesmo, como que as pessoas, elas deduram as outras, né? Mas esse aí denunciam, como elas gostam de denunciar os outros. Parentes, né? ué. Isso. Parentes, primos, né? primas, tios, tias. Pelo bem da pessoa, né? Eles fazem pelo bem. Sempre pelo bem, né? É. Então, a gente... isso ficou muito evidente nessa época, né? Mas a outra coisa é pensar o seguinte, a gente vê que nessas cidades pequenininhas tem sempre lá uma igrejinha, só que não tem padre. Não. Né? E aí você pensa assim, gente, você foge, você vai para um lugar lá bem isolado, mas fica sem os sacramentos, né? Então, assim... Não tem jeito. Num primeiro momento, a gente pensa nessa ideia de fugir, a gente não pensa em nada mais, né? Mas Ainda mais para nós, né? Que temos... que assistimos à missa tradicional. Aí que não tem lugar para você ir, né? Não tem, né? Você só pode ir para grandes cidades, grandes aglomerados. Mesmo para passear, né, Ana Paula? Quando você vai tirar férias, por exemplo, você tem que tirar férias em alguns lugares no país, se você for ficar muito tempo, né, 15 dias, onde tem jeito de você ir para assistir a missa de sempre em algum lugar próximo onde você está, né? Dependendo de onde você vai, não tem.
Ou fazer como o senhor diz que faz, né? O senhor vai após a missa e volta um dia antes. Domingo à tarde até sábado seguinte à tarde. Uhum, uhum, É a única possibilidade, né? uhum. Mas era isso que eu queria colocar aqui. E nessa época, interessante que você falou isso, é que a grande parte dos italianos vieram para as Américas, né? Tanto os Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e, enfim, as colônias italianas, né, do mundo começaram a se formar a partir daí, né? Enfim, dessa época, né? Por causa da situação terrível da Itália, né? De fome, enfim, né? E a gente recebeu muito desses italianos que fugiram, né? Talvez até de Mantova, né? Quem sabe? Deve ter vindo. Só que o Brasil era um país católico, né? Era. Talvez aqui ainda houvesse a possibilidade dessas pessoas se manterem católicas mais fortemente. E Agora, nessa época era um país forte, né, economicamente e tudo. Era mais desenvolvido que os Estados Unidos. pois é. Uhum. Agora, quem ia para os Estados Unidos, um país protestante? Exatamente. Isso é terrível, né? Terrível. Eles devem ter sofrido muito É lá. igual quando a gente ouve um comentário assim: mas se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses, pelos holandeses, talvez hoje a gente tivesse, a economia fosse melhor e tal. Aí você vira para a pessoa e fala assim: e aí a gente provavelmente não seria católico, né? Aí a pessoa, né? Isso quando a pessoa assim, esse argumento é argumento de energúmeno, né? Que nunca leu nada de história, de nada, não. Enfim, de parvos, de nécios. Estou aprendendo vários sinônimos disso, que eu estou lendo um livro aqui da Idade Média sobre os insensatos, chama Nau dos Insensatos. Então ele tem vários adjetivos para os insensatos, né? Então essa pessoa quer dizer, a pessoa que fala isso é porque ela não entendeu ainda metade do que acontece no mundo, né? Enfim, e ela hoje ela está vendo, por exemplo, hoje como que os Estados Unidos estão se acabando, né? Se deteriorando aos poucos, né? Daqui a um tempo não vai existir mais nada, né? Europa, Estados Unidos se deteriorando com uma velocidade incrível. Mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto. O Felipe está aqui. Voltando ao assunto da música, assisti recentemente 2 aulas do professor Carlos Bezerra sobre a cultura pop e rock. Ele tem insistido nesse tema aí agora, sim. O professor Orlando, quando vivo, falou muito sobre isso e deixou alguns textos também. Eu não assisti os vídeos do Carlos sobre rock, não, mas eu sei que apareceu para mim alguns aqui sobre isso. Eu ainda vou ver. Professor, Sim, não sei se a hora está muito avançada aí, não, mas pode. eu, complementando um pouco o que a Ana Paula falou a respeito dessa migração, e ela tocou num ponto muito importante, que é o pai e a mãe dela. Não é migração, não. Hoje em dia, a palavra migração, ela não cabe muito mais hoje em dia. Nós vivemos no globalismo e não existe um local que eu vá, nas minhas relações familiares e sociais, que eu não escute os pais falarem com muita alegria que o filho ou está morando fora ou vai morar fora, Isso é ou está impressionante. pegando uma doença, é igual a água, uma doença. É, E é incrível como que as pessoas não observam que
quando está todo mundo falando sobre uma coisa e agindo como tal, tem um problema aí, tem coisa aí, é preciso olhar isso. O que mais me assusta é assim, o casal que tem um filho e o filho vai morar na Austrália. Você pensa assim, ele não vai ver os pais envelhecer, não vai saber das necessidades dos pais, os pais vão ficar sem saber o que acontece. Se ele adoecer, quem vai cuidar? Ah, deve ser o quê? É impressionante o desenraizamento dessa cultura moderna, a falta de, digamos assim, de uma visão do que é uma família, o que é envelhecer e ter em torno de você a sua família para cuidar de você. Existe uma ilusão plantada dentro de nós. Começa com essa coisa de aventura, né? Escalar pico, andar de bicicleta, pular de bungee jump, não sei, uma bobajada, um circo horroroso. E eu fico assim, eu fico pensando, falei, gente, por exemplo, né? Quantas e quantas pessoas da minha família não pegaram cidadania? Aqui em casa, eu entrei na fila. Na hora que chegou a minha vez, me deu uma preguiça, eu falei, eu não quero que meus meninos vão embora, não. É para ficar aqui grudado tudo em mim. Eu também acho. Eles que vão atrás, gastam dinheiro lá, já está lá a cidadania e pronto. Eu sempre Eles achei isso. Filho é para ficar grudado. Assim, por que eu vou virar para eles e falar, olha, quando vocês forem fazer o quê fora daqui do círculo familiar? É igual essa... Então, assim, hoje em dia, nós viramos uma raça sem vergonha, todos nós, com essa ideia de manda filho para fora e vai fazer, não sei... Ah, que bobajada, E se professor. fica lá fora, é mais orgulho ainda. Porque o filho foi claro. competente o suficiente para ficar lá. Sabe lá Deus. Assim, claro que a gente sabe que no mundo não tem vaga e nem cargo para esse sucesso instagrâmico que as pessoas olham. A Não. pessoa vai morar lá, como mora aqui, num lugarzinho assim, assado, com uma vendinha assim, assado, com um shoppingzinho assim, assado. A mesma vidinha que é aqui. Claro que é claro que morar em país como a Escócia, Inglaterra, França, no interior, você tem paisagens maravilhosas, a Itália maravilhosa, pronto, concordo até por aí. Mas não é isso que essas pessoas vão buscar, não é essa fruição de beleza alpina, nem nada disso, não. Não é nada disso. Então, é só essa nota, professor. Mais uma doença moderna que você, onde anda, você encontra em tudo quanto é lugar. Os filhos sendo mandados, incentivados a morar fora, né? Longe, família se desfazendo. É claro que isso é coisa dessa gente aí perversa. Do demo. E você observou muito bem, Cristina, assim, e você comparou também com a água, né? Que é outra mania. É isso mesmo, assim, a minha geração, dentro da universidade, ela saía, fazia doutorado fora e voltava. Voltava, trabalhava na universidade e ficava aqui. Essa geração, ela está querendo ir embora para nunca mais voltar. É isso. Nunca mais voltar. É disso que eu Então, estou falando. Não, não é o que vai estudar e volta, vai fazer o curso de inglês, ou não. É aquela coisa, não está arrumando nada aqui, vai morar lá para trabalhar lá. Ah, gente. Exatamente. Então, assim, e veja, o que é mais extraordinário na situação é o que você pontuou, Cristina, que é os pais têm orgulho disso. Isso aqui é impressionante, porque se os pais sentissem, não, meu filho tem que ir embora mesmo, porque a situação aqui está difícil, mas eu sinto a falta dele, eu sinto muito. Não, os pais ficam orgulhosos. É isso que a doença está aí, né? Enfim. A doença está Porque, veja, olha que coisa interessante. Nós falamos aqui de migração de italianos num tempo terrível,
E graças a isso, eu, por exemplo, estou aqui, não é? É. Eu sou descendente. Eu Então, também. então nós estamos falando de uma situação concreta de penúria. Nós falamos de uma situação concreta de formação que a própria universidade falava em trazer de volta os valores. Isso é outra coisa. Bolsa e tudo mais. O que a gente vê hoje é a introspecção de um valor globalista de desenraizamento tratado pelos pais como um status. É um status, é uma vaidade. Não tem motivo para mandar o filho para fora. Não. Eu estou falando de famílias que são donas, proprietárias de coisas que não passam necessidade nenhuma. Não existe uma família que eu conviva que pode até não ter o filho morando fora, mas se gaba de que ou vai, ou está pensando. Isso virou um valor, né? Você desenraizar a sua família. É uma coisa mais requintada, mais vaidosa, e sem nenhum raciocínio, assim, sem nenhuma. O que eu penso assim, para que eu vou querer o meu filho morando na Austrália? Para eu visitá-lo, assim, comprando uma passagem de 20 mil reais para ir, 20 mil reais para voltar todo ano? Que besteira é essa? Que bobagem é essa? Vai morar na Austrália. Que coisa! Estou falando Austrália aqui, mas tem Coreia do Sul, Coreia do Norte, China. É uma coisa terrível. Isso aí, você observou muito bem, é uma tristeza. A gente está nesses modismos, né? Agora, esses valores são importantes para o globalismo, né? E eles são incutidos terrivelmente, né, na cabeça das pessoas e fazem sucesso, né? Infelizmente. Então, pessoal, mais alguma observação? Com Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.